E aí galera, canal Tamo Junto, tô aqui com mais um vídeo com o objetivo de tirar algumas dúvidas, de demonstrar para cada um de vocês uma porção da palavra de Deus. Não quero defender nenhum tipo de religião, nenhum tipo de religiosidade, mas eu quero demonstrar um pouco da palavra de Deus. O tema vai ser a existência de Deus e a gente fala um pouco sobre o ateísmo também. Primeiramente eu vou deixar alguns textos bíblicos que vai nos embasar a real existência de Deus ou não. E aí, para você, Deus existe? Deus existe? É uma pergunta que se faz muito hoje em dia. Nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos voltamos para Deus. E logo que isso passa, acabamos nos esquecendo de Deus. E isso não venha a ser uma realidade em nossas vidas, mas que venhamos aprender se Deus existe realmente através da sua palavra. O primeiro texto que vamos ler está lá em Salmos. Se abre bem no meio da Bíblia aí. Em qualquer Bíblia você vai encontrar esses textos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, uma versão bem clara de se entender. Salmo 96, versículo 5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Em vários textos vão apontar a criação de Deus, trazendo a existência do próprio Criador. Então, como existiria todas as coisas que temos ao nosso redor, os céus, a terra, as árvores, a natureza? De onde veio? De uma explosão? Tudo tem um Criador e toda a criação evidencia o seu Criador. Ainda no Salmo 96, no versículo 10 ao 13. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmo 148, versículo 1 ao 6 diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no em todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Então não importa se nós acreditamos ou não em Deus, Ele nos criou. Nós também somos criação de Deus e nós devemos evidenciar a existência do Criador. Assim como as estrelas, o mar, os céus, tudo o que Deus criou é para a honra e glória do seu Criador. Salmo 19, do versículo 1 ao 6, diz mais uma vez ali: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Agora, no Salmo 14, versículo 1, nos remete também àquelas pessoas que realmente não creem em Deus e, por outro lado, também tentam fazer discípulos a não acreditar em Deus também. Então, elas também defendem a não existência de Deus. Salmo 14, versículo 1 diz assim: Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, na verdade, o coração dessas pessoas se corromperam com a maldade, com o pecado deste mundo, fazendo com que essas pessoas se voltassem contra Deus. No Salmo 53, versículo 1, diz a mesma coisa. Vamos abrir agora em Romanos 1, versículo 18. Diz assim:
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bom, aqui vemos então que não importa se nós cremos ou não, porque a própria natureza, a própria criação de Deus manifesta a sua existência. Bom, aqui em Romanos 1, versículo 18, já nos mostra então que até mesmo toda a impiedade e injustiça dos homens suprimiram a verdade pela injustiça. Então não é que Deus não existe, mas é que a nossa maldade, a nossa injustiça nos faz suprimir a verdade, nos faz esconder toda a verdade da criação. Somos nós que não testemunhamos, que não evidenciamos o amor e o poder do nosso Deus, independente se acreditamos ou não. Toda a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque todo conhecimento a Deus não o glorificam como Deus. Então, mesmo com toda a criação, com tudo que Deus faz por nós, nós homens não cremos nele, não cremos no seu poder, não cremos na sua existência. E isso a palavra de Deus nos diz que somos indesculpáveis por fazermos tais coisas. Em Romanos 1 ainda, no versículo 24, diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus, vendo toda essa ingratidão, Ele nos entregou as nossas próprias vontades, que vêm do nosso coração, desejos sexuais, imoralidade, promiscuidade. Deus está vendo tudo o que fazemos, está em nossas mãos. Lá em Atos 14, vai nos contar uma história que também nos remete à existência de Deus. A partir do versículo 8, diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para Deus, o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então aqui a gente vê que Deus não divide a sua glória. E muitas pessoas hoje querem prostrar-se diante de algum Deus visível, algo que eles possam ver, adorar, mas Deus, ele sendo invisível, ele se mostra presente no nosso meio. E Paulo,
vendo estas heresias sendo feitas ali, as pessoas querendo dar sacrifícios a ele, ele se volta e se lembra que ele é tão humano como nós e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, o Criador de todas as coisas. Eu gosto muito de um texto para comprovar a existência de Deus na minha vida. Lá em 1 João, capítulo 3, em todo o texto, ele nos mostra o poder de Deus e nos mostra quem realmente somos filhos, que aqui Deus nos trata como filhos. Isso se nós nos achegarmos a Ele. Diz ali no capítulo 3 de 1 João: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se as pessoas aí que se dizem ateus, não creem em Deus e ainda mais defendem a inexistência de Deus, é porque essas pessoas ainda não conheceram a Deus. Eles precisam ter uma experiência particular com Deus. Só que muitas dessas pessoas têm medo de conhecer a Deus, porque Deus traz transformação de vida. Deus não te quer como você está. Ele te aceita como você está, mas Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha vida. Aí você me pergunta, tá, mas e se alguém chegar em você e falar para você assim, Tom, prove que Deus existe, sem ler Bíblia, prove que Deus existe então, quero ver. É aí que está a grande charada. O que você responderia? Na verdade, eu não preciso provar que Deus existe, porque a minha vida é uma evidência da existência de Deus. O que eu sou hoje transparece a existência de Deus, porque sem Deus eu não estaria aqui hoje. Então eu não preciso provar que Deus existe, porque independente da minha crença, independente da sua crença, Ele é e Ele sempre será. Ele sempre será o início e o fim. Agora eu deixo um desafio. Prove que Deus não existe. Tem um físico chamado Adalto Lourenço. Ele tem uns vídeos na internet, eu até recomendo a palestra dele, muito boa. Ele faz uma abordagem muito interessante sobre esse tema, explicando cientificamente a existência de Deus. Com base no Salmo 139, vamos ler um trechinho, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Então aqui fala realmente que Deus nos conhece antes mesmo de eu existir. Deus sabia todos os dias da minha vida, Ele já determinou antes mesmo de eu existir. O físico Adalto Lourenço, ele vem explicar algumas questões que sempre indagam as pessoas. Deus é um ou três? E ele explica como se divide o tempo: passado, presente, futuro. Como se divide um átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Então por que Deus não pode ser três? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vem falar também quem é semelhante a Deus. Quem pode ser semelhante a Deus? Deus não precisa de tempo ou espaço para existir. Ele é. Quem é capaz de fazer o que Deus fez? Ou o que Deus faz? Quem somos nós perante Deus? Todas as coisas foram feitas por Ele e para o louvor e glória dEle, inclusive nós, apesar de nós. Tente fazer algo que possa impressionar a Deus. Deus não se limita à nossa descrição. Podemos tentar inúmeras vezes descrever Deus através do amor, através da graça, compaixão, através da sua ira, mas não conseguiremos descrever Deus, porque Ele é antes de nós. Nossa mente não pode alcançar os pensamentos de Deus, como diz ali no Salmo 139. Eu indico esse vídeo do Adalto Lourenço e indico também o vídeo do Barbeiro. Vou deixar o link para vocês assistirem aqui, o Barbeiro Ateu. E no próximo vídeo iremos analisar outras duas questões bem polêmicas e interessantes. Primeira, não existe uma verdade absoluta.
não se pode ter certeza de nada. E a segunda, como acreditar na Bíblia? Eu li muito a Bíblia hoje. Como acreditar se um livro que foi escrito por homens? Então, não deixe de acompanhar nosso próximo vídeo. Iremos debater esses dois temas. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí e tamo junto, beleza? Dúvidas, comentários, críticas, posta aí e a gente vai debatendo. Um abraço, fique com Deus. Tamo junto. Tamo junto.